Tá. Sim, Tá gravando? Da minha parte, acho que tá tudo certo aqui, tá gravando. tá gravando. Maravilha. Então, muito boa noite. A gente demorou para começar o grupo desse ano. Eu acho que o professor Reichel e o professor Osna têm feito um trabalho excepcional no grupo deles, recebendo toda semana, né, professores e professoras do Brasil inteiro. Então, eu me senti à vontade, porque eu estou fazendo outras coisas na PUC. A gente estava até conversando agora com o professor Rui, de tanta coisa que a gente está fazendo, às vezes a gente tem que deixar alguma coisa de lado que, eventualmente, um colega esteja suprindo, né? Então, como eles estão fazendo um excelente trabalho, a gente deixou para começar o grupo de pesquisa um pouquinho mais tarde e vou dizer que a gente não poderia ter começado melhor, porque a gente tem hoje, né, aqui, né, nesse ambiente virtual, um querido amigo, enfim, uma pessoa, né, que, como vocês vão ver, quem ainda não teve oportunidade de ouvir ou conversar, uma pessoa assim que é muito fácil de conviver, agradabilíssima. Tá? Depois eu vou falar do professor Rui, estou falando de mim, tá, pessoal? Depois eu falo do professor Rui um pouco, estou falando de mim, né, um pouquinho antes de falar dele. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Quem conhece como a professora Gisele sabe que eu estou falando, né? É, com certeza, uma das pessoas mais queridas que esse mundo acadêmico acabou me presenteando. E, mais do que nunca, né, a presença dele aqui se faz altamente necessária, porque eu acho que é a primeira live que ele deve estar fazendo especificamente sobre o livro novo, o que traz ainda um gosto melhor ainda da gente ter roubado ou furtado, se entende que não há violência, né, o tempo do professor Rui para nos falar um pouco desse estudo que ele fez na Universidade de Lisboa, né, fruto da sua tese de doutorado, que, como ele vai contar, levou um tempo. Levou um tempo de amadurecimento, levou um tempo de pesquisa, levou um tempo para a defesa, e que, com certeza, ele vai trazer um pouco dessa trajetória dele em doutorado aqui para nós. Então, já conversei com o pessoal nos grupos de quem tu era, Rui, e aí a gente vai se tratar por Rui e Marco, porque a gente é parceiro aí de vida já. O Rui é juiz em Curitiba, ele está como juiz convocado no tribunal já há um bom tempo, pelo que ele estava nos falando aqui, ele vai nos contar agora, está concorrendo agora ao cargo de desembargador. Eu acho que mais do que nunca, né, o Rui já deveria ser desembargador há um bom tempo. Ele tem mestrado na Universidade Federal do Paraná, inclusive tem uma parte da dedicatória muito legal que o Marinoni faz do tempo de estudo, né, dele na Universidade do Paraná, aqui no livro dele, Identificando os Precedentes. E tem esse doutorado, né, que foi alvo dessa publicação agora, de uma defesa de uma tese bem densa, né? Bem pesquisada e bem, né, avaliada pelos arguidores de Portugal, e que vai ser alvo do nosso debate hoje em dia. Como o professor Rui está vindo aqui pela primeira vez, no grupo, não na PUC, né? A PUC ele já teve várias vezes, a gente vai fazer, vamos pegar leve, porque o nosso grupo aqui é rodada de fogo, tá, professor Rui? Na verdade, aqui tu faz de novo a defesa do teu doutorado. Ele só me avisa isso agora, né? Não, eu te avisei só agora. A professora Gisele, o ano passado, sofreu aqui nas arguições. Então, é uma rearguição do doutorado, mais ou menos isso que a gente faz aqui. Certo? Ele é terrível, Rui. Não sou, não. Não sou, não. Mas dá tudo certo, tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu acho que o título permanece, tá? Não se preocupe, vamos ver se a gente não caça ele hoje. Tá tudo para caçar. A gente entra aqui com essa ideia, né? Vamos caçar. Mas se não der, continua com ele. Vocês são portugueses, né? Portugueses são assim. Mais ou menos isso. Então, a gente vai fazer um bate-papo. Tá? Como eu conversei muito já do professor Rui com vocês, na graduação, na especialização do mestrado, doutorado, eu acabei dando já algumas conversas de quem o professor Rui era, a gente combinou de, num primeiro momento, ele dizer quem ele é. Né? Até porque tem toda a experiência própria de ser um juiz, tem toda a experiência própria de ser um acadêmico, e eu acho que o pessoal que está entre a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores, gostariam de conhecer um pouquinho do Rui, né? Do Rui pessoa, pai, né? O Rui professor, o Rui, né, acadêmico. E... Dono de cachorro. Dono de cachorro, que dá aí nos teus pés aí. Olha, eu mostrei, olha ali, ó, aquela bolinha é meu cachorro. Ele está querendo... Daqui a pouco ele começa a pedir comida.
enfim. Então, em nome só, não só do meu, mas de todo o PPGD, do professor Ingo, do professor Raicho, do professor Osman, de todo o nosso PPGD, Rui, uma alegria te receber hoje aqui e com a palavra aí para nos contar um pouquinho da tua vida e depois a gente começa um debate sobre, né, a tua tese de doutorado. Obrigado pelo teu tempo. Imagina, Marco. Pessoal, eu quero agradecer, enfim, o professor Marco. O Marco é meu grande amigo, mas a nossa história acadêmica, eu nunca consigo passar sem lembrar que eu conheci o Marco há muitos anos em Foz, num congresso onde ele foi dar palestra usando um pé de cada sapato, ou seja, os sapatos eram diferentes, né? Só que assim, ninguém tinha notado muito, estava falando em pé e tal, mas logo que ele disse que ele tinha comprado, enfim, 2 sapatos e acabou pegando, correndo e levou para Foz do Iguaçu, aí todo mundo, né, obviamente, prestou muito mais atenção nos sapatos dele do que na palestra em si. Então, eu acho que isso foi um golpe, né, para que o peso não fosse tão grande. E dali para frente a gente começou a trocar ideias acadêmicas e, enfim. Até porque tem que confessar que o Marco ele me fez entrar na PUC, né? Eu estou na PUC do Paraná há pouco tempo, mas quando eu olhei para o Marco, falei, porra, ele está na PUC lá, está gostando, eu vou experimentar. E aí, enfim, tô gostando da experiência. Mas eu quero falar o menos possível do meu livro para não ser fuzilado aqui por pessoas com muito mais condições acadêmicas do que a minha. Mas eu sou de Londrina, né, do norte do Paraná. Alguns dizem que pé vermelho, né, por causa da terra roxa. Eu fiz o UEL, me formei na UEL, e logo que me formei eu comecei a dar aula dentro da própria UEL, fui professor com 21 anos lá. Isso era complexo, né, porque a maioria dos meus alunos eram mais velhos do que eu. Então, eu tinha muito mais coragem, né, do que juízo, na verdade. E depois eu já pensava e queria fazer, de fato, um concurso, e inicialmente queria ser promotor de justiça no Paraná, acabei passando no concurso para magistratura, especialmente depois que eu fiz a escola da magistratura. Eu me encantei com a magistratura, porque eu achei que eu conseguia fazer um papel bacana, no sentido de tentar distribuir um pouco do que eu entendo de justo, e eu poderia chegar no final do mês e pagar minhas contas, né? E que, da onde eu vim, de uma família bem humilde, isso era o objetivo de vida, né? Viver com dignidade, dar dignidade para minha família. E eu me encaixei na magistratura. Então, eu brinco com meus alunos, eu dou aula lá no Unicuritiba há 16 anos, e na Escola da Magistratura há 23, 24 anos. Eu sempre falei com meus alunos que vocês devem, de toda forma, escolher o concurso, e não é o contrário, não é o concurso que te escolhe, né? Então, existe muito de você fazer a prova por uma coisa que realmente você quer, uma atividade que você vai fazer todo dia. Então, é importante você experimentar. Academicamente, eu entrei na magistratura em 1997, e academicamente eu nunca parei, porque eu fui atrás de especialização, fiz 2 fora do país, voltei, mas assim, tudo nos intervalos, né? Eu fui só morar fora do país mesmo, em Portugal, para fazer o doutorado. E aí, pessoal, o que acontece? Eu fiz o mestrado na Federal, quando eu já tinha conseguido, inclusive, vir para cá. Olha a Luana chegando aí. Quando eu consegui, bem-vinda, quando eu consegui ser promovido para Curitiba, meu sonho era fazer o mestrado com o Marinoni. Era o cara que eu lia, né? Eu lia o Marinoni, estudava o Marinoni, eu não conhecia o Marinoni. E quando eu fui conhecer o Marinoni, eu fui no escritório dele, inclusive eu fui com a Rosana Fachin, né, que é a esposa do ministro Luiz Edson Fachin, que é aqui de Curitiba, e, enfim, ela me levou lá para conhecer o Marinoni, e eu levei um pedacinho de papel, assim, né,
um projetinho de mestrado para ele. Ele sentou, porra, você fez tempo que você não vem, Rosana, não sei o que e tal, tal. E você, meu velho, quem você é? Né? Eu falei, professor Marinoni, meu nome é Rui, sou juiz. Porra, mas o cara é juiz, vai estudar que hora? Não tem não sei o que e tal. Eu falei, não, tá, tem um projetinho, tá. Deixa eu ver. Ele olhou o projeto e fez assim, legal, pôs do lado e nunca mais ele olhou aquele projeto, nunca mais. Né? Até hoje eu fico falando com ele, por que você não leu o projeto? Ele falou, porque não me interessava. Né? Fiz o mestrado com ele, tive condições de... Né, fiquei 1 ano lá na Federal, também do Paraná, lecionando, e defendi a minha dissertação de cláusulas gerais, né, e defendia naquela época que o juiz podia, por que não, né, aumentar prazos processuais, o juiz podia fazer um procedimento mais adequado, e na minha banca nada mais, nada menos que o Serginho, né, o próprio Luiz Guilherme Marinoni, e o Guilherme de Freire Barros Teixeira, que é um desembargador aqui do Paraná, mas uma carga acadêmica, assim, fabulosa, né, da USP e tal. Resumindo, o Sérgio falou assim para mim, mas você está defendendo que o juiz pode alterar prazo? Eu falei, porque né, fiz uma explicação de cláusulas gerais, princípios do direito e tal. Aí o Sérgio olhou para mim e falou assim, legal, e que país que você vive? Né, ele me deu uma esculhambada. Eu olhei para o Guilherme, tipo, me socorre, né? Aí o Guilherme olhou para o Sérgio, você tem razão, Sérgio, você tem razão. Eu falei, cara, só para lembrar, né? Você é meu orientador, né? Eu pensei, né? Claro que eu não falei. Depois eu falei, né? Depois, quando a gente, né? Depois de um tempo também, porque eu fiquei quase uns 6 meses sem olhar para a cara dele, né? Porque aquilo foi super agradável, né? Eu apanhei bastante. Mas tudo bem, fui aprovado, com créditos para o doutorado e tal. Mal sabia eu que eu ia fazer doutorado em Portugal. Ali que você aprende a apanhar mesmo, né? Porque ali os caras são especialistas em humilhação, né? Então é uma coisa assim, você tem que se preparar. Depois eu conto para vocês. Então foi um mestrado muito legal, né? Eu acabei entrando mesmo no processo civil e o pior, gente, o mais engraçado, eu não atuava, nunca atuei no processo civil na magistratura enquanto eu fazia o mestrado. Eu estava no sistema penitenciário, eu trabalhei 11 anos no sistema penitenciário. Fazia coisas super legais, como, por exemplo, eu era negociador oficial, né, das rebeliões, então participava de rebelião, né, do lado dos mocinhos, na verdade, né. Mas a gente sempre fazia um papel assim de negociador de rebelião. Eu gosto de brincar com isso, porque eu tive muita sorte. Em todas as rebeliões não houve nenhum óbito, né? Ninguém morreu. E isso para mim é muito legal. Só que quando eu fui trabalhar numa vara civil mesmo, porque eu falei, agora eu vou usar o processo civil, eu fui convocado para trabalhar no CNJ. Eu fui trabalhar na corregedoria do CNJ. Com o quê? Processo penal, sistema penal, e, enfim, aquilo lá foram algum tempo, né? Foram alguns meses. Eu finalmente, hoje, eu me encontro numa Câmara Civil. Eu estava contando para o Marco, que é uma Câmara Civil muito pesada, né? E, enfim, a gente está tentando aplicar um pouco, mas nunca esquecendo, pessoal, que lá no tribunal eu não sou professor, e nunca serei. Cada coisa tem seu espaço. Eu posso ser professor lá no centro acadêmico, com os alunos, com os meus colegas. No tribunal, não. Então, eu tive que aprender desde muito cedo, quando eu fui fazer o doutorado. Porque a minha história no doutorado foi assim. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, quero fazer doutorado. Quando? Agora, porque senão eu não quero fazer mais. Senão eu não vou aguentar mais, eu não vou ter gás. E a gente, né, olhando para vocês e algumas risadinhas, eu sei que vocês estão entendendo no que eu estou falando, né? Porque ou você engata mesmo, ou você engata, então faz parte, né, de você fazer um projeto a longo prazo mesmo. Só que é o seguinte, eu não queria fazer na federal. Por quê? Porque algumas aulas minhas, ou muitas, eram aulas do mestrado e do doutorado, juntas. Então, algumas discussões me parecem que seriam repetidas, ou também eu queria mudar bastante uma forma de pensar. Porque eu tenho uma grande admiração pelo professor Ovídio Batista, tive a oportunidade de conviver com o professor Ovídio, e pouco, mas academicamente de forma intensa. Aí eu queria fazer o doutorado com o professor Ovídio, e a gente começou a paquerar, da Unicinos, venha, não sei o quê, não posso.
Aí eu falei com o professor Marinoni, falei, ó, tô querendo fazer o doutorado fora. Ele falou, graças a Deus, pode ir. Né? E eu fiquei assim, meio que pensando, vou fazer fora, vou fazer com o professor Ovídio. Nesse intervalo, pessoal, eu concorri a uma bolsa de estudos em Lisboa para doutorado e fui agraciado com a bolsa de estudo. Enfim, era um tipo de uma verificação de currículo e tal, entre os juízes do Brasil, e eu fiquei em primeiro lugar. E fui para lá, só que aí que eu quero dizer, para eu ter a dispensa de 6 meses e depois ainda usar mais 2 meses de férias, porque eu fiquei só 8 meses lá em Lisboa, eu praticamente fui massacrado no tribunal. Por quê? Porque o presidente do tribunal disse, juiz vai trabalhar, o juiz não vai estudar. Que era uma visão, pessoal, que está sendo superada, mas está sendo. E eu submeti o meu pedido ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná e, nossa, levei tanto cacete, sabe? Até hoje, vocês não acreditam, até hoje, eu fui concorrer a desembargador em setembro, eu fiquei em segundo lugar. Uma pessoa disse lá durante que eu fui estudar as custas do erário público e que lugar de juiz é trabalhando e não estudando. Lembrando a vocês que eu saí em 2008. Em 2008 eu saí para fazer o doutorado. Eu fiquei 6 meses fora, 7 meses. E em setembro de 2020, um desembargador, uma pessoa ainda lembrou que eu saí de graça, que eu fui trabalhar, que eu fui estudar ao invés de trabalhar. Vocês estão vendo o tamanho do pedágio que a gente paga? Então, assim, é uma falta de cultura, no sentido acadêmico mesmo, de você saber que o cara tem que se preparar. Né? Os advogados estão cada dia mais especializados. Então, o juiz, ele tem que fazer isso. É porque ele é o cara que vai dizer que sim ou que não. Ah, mas a assessoria faz. Não é bem assim, a gente sabe que não é. Quando você vai para uma sessão de julgamento, está contigo. Você não tem que ligar para o assessor e falar, o que eu faço agora? Não, é você. E você tem que se especializar, você tem que estudar. Lá em Portugal, pessoal, eu tive o privilégio de estudar muito direito constitucional, porque eu era aluno do professor Jorge Miranda e do professor Paulo Otero. O professor Paulo Otero ficou, né, se tornou meu orientador. Agora, vamos fazer vamos abrir aqui um parênteses e falar de orientador. Você sabe, né, essa figura, orientador? Então, o meu orientador do doutorado, Paulo Otero, ele falou assim para mim, falou, o seu doutor quer trabalhar processo civil, mas eu não sou processualista. Eu gosto de direito constitucional. Falei, mas é um viés constitucional do processo civil. Ele, mas é processo civil. E eu insisti, e ele aceitou ser meu orientador. Durante o doutorado, no primeiro seminário, quando ele passou, distribuiu os seminários para a gente, ele não falou nada, ele só falou os temas que cada um iria desenvolver. E eu sou virginiano, você sabe o que é isso? Tipo, nada fora do lugar, né? Isso é quase um toque natural. Você nasce assim, estragado, né? Eu nasci estragado e tal. Aí ele terminou de falar, eu falei, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ele, pois não, seu doutor. Claro, porque todo mundo é seu doutor lá, né? Desde o jardineiro, de todo mundo, o cara da copa, a moça que serve lanche, todo mundo é seu doutor. Pois não, seu doutor. Eu falei, olha, quais são as regras do seminário? Ele deu uma risadinha e falou assim, não tem regras. Eu falei, mas como assim, professor? Tem limites? Ele, nenhum limite. O senhor escolhe quantas páginas, se vai falar, se vai projetar filme, se vai usar material de apoio, o senhor escolhe. Falei, então não tem nenhuma norma. Eu estava pensando na ABNT, né? A gente só pensa nisso, né? Quem está pesquisando sabe do que eu estou dizendo. Só pensa em ABNT. Eu falei, olha, então tem algum parâmetro? Ele falou assim, não, o parâmetro é do doutor. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, só não esqueça uma coisa, seu doutor. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E aí eu fiquei super tranquilo o resto do semestre, né? Porque ele me deixou extremamente confortável. Quando eu terminei o doutorado, pessoal, eu tive a oportunidade também de ter aula com o atual presidente da República, né? E, enfim, com professores muito legais, né? Muito legais.
O Marcelo Rebelo de Sousa, que é o atual presidente da República de Portugal, ele é professor de direito administrativo também, e nós tínhamos muito contato com Coimbra, embora todo mundo sabe que a Faculdade de Coimbra e a Faculdade de Lisboa são faculdades rivais, né? Quem falar é co-irmã é porque não está sabendo. Porque Lisboa e Coimbra eles disputam esse espaço acadêmico desde muito tempo, né? Enfim, terminei o doutorado, que durou 8 meses, a parte de produção, melhor dizendo, de frequência de título, de disciplina. Isso é para quem quer ter uma noção, e para vocês verem como a gente está bem no Brasil. Calma que eu vou chegar lá. Depois de 8 meses das disciplinas, com aulas toda semana, seminário e uma espécie de monografia para cada disciplina, eu tinha 4, você volta para o Brasil, se quiser, para você fazer, então, o relatório geral. Aí eu fiz o relatório geral, aí você passa para a última fase, que é a elaboração da tese. Aí que você vai atrás do teu orientador, porque ele não é antes. Lá, se você passar na primeira fase, você vai atrás do orientador. Por quê? Porque alguns não passam na primeira fase. Ficam na parte de relatórios, porque é quase como uma seleção natural. Eles apertam bastante na primeira fase para que você sinta que, se você for escrever a sua tese de doutoramento, você tem que ter muita coragem, porque ali eles vão te apertar. Bom, resumindo, gente, terminei, né, fiz os relatórios e comecei a estudar e escrever sobre precedentes judiciais. Só que isso foi em 2009, 2010. Comecei a olhar lá atrás, eu já tinha conversado com o Marinoni, porque ele sempre foi meu co-orientador, ele é meu irmão, a gente sempre tratava de assuntos acadêmicos, ele sempre foi me dando uma direção. Quando eu terminei de escrever, eu levei para lá, para Portugal, e o meu orientador ficou 1 ano em licença sabática. E assim, para marcar a tese, para a tua tese ser depositada, você tem que ter muita paciência. E depois, para marcar a banca, você dobra a paciência, porque é uma coisa assim de 3 a 4 anos de espera para a banca. Tá? Você não faz o seu trabalho e daqui 6 meses é a banca. Você faz o seu trabalho e de vez em quando você dá uma lida, porque daqui 10 anos você vai ter que saber falar sobre ele. Então, a minha dissertação, a minha tese, né, eles chamam tudo de dissertação lá, mas a minha tese começou a ser escrita em 2010 e eu fui defender em 2019. Então, foi de estudo e, enfim, de preparação bastante tempo. Aí, para finalizar, eu quero contar como que é a banca. Primeiro que a banca lá não se chama banca, é júri. Por que júri? Porque você já entra condenado. Né, professor Marco? É mais ou menos participar desse grupo aqui. Você já entra... Né? Se eu soubesse, inclusive, eu não tinha entrado nesse grupo, mas, enfim, já agora é tarde. Mas você entra lá derrotado. A banca é composta por 11, gente, 11 membros. 11. Entre eles, ou o reitor ou o vice-reitor. E eles têm uma disposição, assim, de crucificar o cara, que eu acho que nasceu, né, com o catedrático português. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, lá é uma defesa, de fato, porque você é muito atacado. E eu assisti uma banca só, durante todo o meu doutorado, eu assisti só uma banca. Teve um momento da banca que o candidato era um português, que eu achei que o candidato fosse jogar o livro na cabeça do orientador, porque a coisa é muito violenta. O senhor doutor não sabe ler, porque o senhor doutor não sabe ler, né? E assim, os xingamentos mais bonitos possíveis, né? Mas aconteciam. E quando chegou a minha vez na banca, estava na plateia a minha mulher, a minha filha e uma pessoa que eu acho que estava bêbado, não tinha o que fazer, entrou lá e sentou para ficar assistindo. Aquele monte de gente lá, todo mundo extremamente, né, aquela liturgia toda. Quando você entra, eles te colocam, vocês não vão acreditar, numa salinha de 2 por 2, que tem uma mesa, uma cadeira e um copo d'água. Não tem janela. Você entra na salinha, eles fecham a porta, você não pode sair de jeito nenhum.
aí você tem que esperar a banca compor. Quando a banca compõe, os caras abrem a portinha e falam, agora o senhor pode vir. Aí você vai, quando você olha aquele mapa do inferno, né? Aquela banca com um monte de gente, né? Nenhum sorriso, porque para que sorrir, né? Afinal de contas, né? Somos portugueses e tal. Eu posso falar porque meu avô é português, enfim, todo mundo sabe o que eu estou falando. Aí você senta lá e começa o arguidor 1, o arguidor 2, o arguidor 3, e aí quem quiser falar, pode falar. E tem gente que fala, né? Tem gente que aproveita que o arguidor está te batendo, ele acha legal, ele quer bater você também. E a gente brinca que é crime de multidão, sabe? Crime de multidão. Aquele crime de multidão que o primeiro joga e todo mundo vem chutando também. Então, é mais ou menos assim. Você leva o chute, 2, aí todo mundo chuta. Né? Tá lá para chutar mesmo. Então, foi muito legal. Eu olhei, primeira vez que eu levei umas pancadinhas, eu olhei, a minha filha já não estava lá. Só estava minha mulher. Segundo, eu soube depois, minha filha saiu porque ela não estava acreditando. Ela, mãe, mas eles estão falando assim com o pai, por quê? Sabe? No final da banca, não tinha ninguém mais. Minha mulher estava passando mal, saiu também. Pra vocês terem uma ideia né, do que é gostoso, assim, sabe? Termina a banca, você volta para aquele quadradinho. Eu nunca me senti numa solitária como aquele lá. Você volta para o quadradinho, o cara fecha você lá, e não tem nem respiro, não tem janela. Aí terminou, você volta, eles dão a nota, e aí, enfim, acabou. Bom, aí tem mais um projeto, um processo de um ano e meio para sair seu título. Tá? Porque tem fila, seu doutor, tem fila. O senhor não é o único acadêmico aqui, seu doutor. Então, é mais um ano e pouco para sair o título. E eu não podia escrever ou publicar esse livrinho sem antes sair o título. Porque eu não posso, né? Enfim, essa obra, ela ficou pronta 3 vezes. Ou seja, ela nunca ficou pronta. Porque a primeira vez eu tive que atualizar, a segunda vez eu tive que atualizar. Quando ficou pronto, o meu professor entrou de licença sabática. O brasileiro não sabe o que é isso, né? Qual de vocês fez uma licença de 1 ano para viajar com uma mochila e relaxar? Ninguém. E lá tem isso, né? Na Europa tem esse negócio. E quando ele voltou, ele se tornou parecerista-chefe da presidência da República. Ele não tinha tempo. Então, assim, foi muito dolorido no sentido de espera. Eu sou ansioso, virginiano, eu acho que envelheci horrores, porque eu tive que esperar muito. E toda vez que lançava um livro sobre precedente no Brasil, nossa, cara, eu morria. Eu morria, que eu falava, eu escrevi isso. Aí o pior, o cara escreve diferente de você, melhor. Aí você fala, puta, eu vou ter que escrever de novo, melhor. Aí quando você está mais tranquilo, aí vem uma outra obra. Aí vem uma outra edição, tipo, a segunda edição de uma obra excelente. Aí teve uma hora que eu falei, não vou publicar mais. Eu não vou passar vergonha, não vou. Aí o Bruno Fuga falou, cara, publica, tá pronto, aí publica. Eu falei, não tá pronto. Nunca vai estar pronto. Aliás, vocês sabem disso, né? A tese você não termina, você o quê? Abandona, né? Então, o livro, quando você tem, no meu caso, um monte de gente boa escrevendo sobre precedente, você está toda hora tendo que se reinventar. E é verdade. E dói, porque cada vez que você vê o que você escreve, você tem vontade de se matar, porque você acha horrível, né? Se não é o amigo que compra o livro e te chama para conversar, o livro não serve para nada. Aliás, mostra a capa do livro aí, Marquinhos, só para eu mostrar para vocês. Gente, vocês estão vendo que isso é um azulejo português? Vocês sabem como é que foi que o Bruno Fuga fez isso? Ele me mandou um desenho bonitinho. Eu falei, não, eu não gostei. Aí o Bruno falou, mas o que você quer? Eu falei, eu quero um troço diferente. Aí eu peguei, você sabe o que eu fiz? Peguei meu celular, tirei uma foto da minha toalha de mesa. Tum! Mas sabe a toalha de mesa? Tum, tirei. Falei, quero assim. Aí a Fernanda, da editora, ligou para o Bruno, falou, meu, o que aquele cara quer uma toalha de mesa no livro? Eu não sei fazer isso, o povo não sabe fazer isso. Eu falei, sabe. Aí, enfim, nós chegamos nisso aí. É uma espécie de um azulejo, né, português, que, na verdade, é uma homenagem
que eu fiz ali para o meu tempo em Lisboa. Depois que eu defendi o doutorado, eu escrevi essa obra, eu consegui validar o meu título aqui pela Federal do Paraná. É um processo também bem bacana, eu não sabia, mas é bem puxadinho mesmo, sabe? O presidente era o Sérgio Arenhart, dava para imaginar, então, que o troço foi bem sério. E depois enfim, reconheci o título, escrevi o livro, eu entrei numa jornada agora mais profissional no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eu tenho que ver qual é o momento que eu acelero na academia, qual é o momento que eu acelero no tribunal. Porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, apesar que eu não vou contar o que eu faço ao mesmo tempo para vocês, que vocês vão achar engraçado. Mas eu sou multifunção, né? A minha mulher não, a minha mulher é monofunção. Ela a gente sempre falou que ela é o marido da relação, né? Ela é monofunção. Se ela pudesse, ela jogava a bola e tomava cerveja toda quarta-feira. E ela já falou isso para mim. E eu sou aquele que pega a minha filha na escola, tem a live, sai daqui, às 7 horas eu vou me trocar, 7h30 eu tenho treino de judô com ela, já fiz sessão, dei aula de manhã, amanhã de manhã eu dou aula, amanhã à tarde eu faço sessão. Então, assim, eu sou multifunção. Mas foi isso que me fez, talvez, aguentar. E, nesse momento, eu estou muito focado na atividade do tribunal, né? Porque até o elogio, o CNJ, ele tem agora regras claras para promoção por merecimento. Isso é muito legal. Para quem não sabe, o merecimento sempre foi uma caixinha de surpresa. Quem merece mais? É alguém que tem o sangue azul, e assim vai. E agora não. Você tem realmente normas, né, de produtividade e, olha aí, gente, aperfeiçoamento técnico. Finalmente, o tribunal olhou para mim e falou: até que você fez alguma coisa, né? Porque a vida inteira eu era juiz, vagabundo, porque eu trabalhava em faculdade, porque eu escrevia livro, porque eu dava aula. Eu não era um bom juiz por ser um bom juiz, eu era um bom juiz, mas eu tinha um pecadilho. O pecadilho era, eu dava aula. O pecadilho era, eu escrevi 3 livros. Que hora que ele tem tempo para fazer? Que hora que ele faz isso? Né? Juiz ele não é. E aí, o que aconteceu? Eu fui para uma câmara terrível, a gente chama de câmara de gás, né? Que tem 1 milhão de processos, e faço aí uma média de 300, 350 processos por mês. Então, todo dia, minha equipe faz 20 e poucos processos de mérito por dia. Então, fora isso, a gente tenta manter a atividade acadêmica, enfim. Eu estou dizendo porque quem quiser fazer um concurso e aliar a academia, né, saiba que é difícil. É difícil. Quando eu fiz o meu mestrado, só para terminar essa parte mais pessoal, na banca de admissão no mestrado, me fuzilaram porque eu era juiz. Ué, mas que horas que o doutor vai ter tempo para estudar? Eu disse, olha, eu vou ter que arrumar tempo, porque meu sonho é licionar. Aliás, licionei na UEL e tal, já dou aula há algum tempo, na Uni Curitiba, quero agora fazer o mestrado. Então tá bom. Mas é uma preocupação de você aliar, pessoal, a academia à atividade da advocacia, da magistratura, da judicatura, do Ministério Público. É muito difícil. É muito difícil até porque tem um preconceito. O preconceito dos tribunais em geral, Ministério Público e tal, é que quem dá aula ou escreve livro é um péssimo profissional. No sentido de é um péssimo juiz, é um péssimo promotor. Por quê? Porque a impressão que tem é que você nunca tem tempo para isso. E é certo que tem alguns colegas que também exageraram. Eu tinha um colega aqui, desembargador, que ele era professor de Marília. Na época, não tinha videoconferência. Então, eu ficava pensando, que hora que o cara vai para Marília? Aí ele começou a dar aula em Jacarezinho também. Eu falei, você comprou um jatinho? Como é que foi? Então, tem também algumas coisas que passaram. Tem colegas que foram fazer mestrado e doutorado, pessoal, não escreveram uma linha e voltaram. Eu dei de cara com um desembargador lá em Lisboa, que estava fazendo mestrado em Coimbra, só que ele morava em Lisboa, e ele chegou e não escreveu uma linha. Então, isso tudo o CNJ começou a normatizar. Então, agora, quem quer fazer concurso e quiser levar a parte acadêmica junto, vale a pena.
Porque agora dá para você pontuar, você é pontuado assim, tanto no Ministério Público quanto na magistratura, porque isso é uma norma do CNJ e do CNMP. Então, vale a pena a academia. Só que, claro, aí tem que ser multifunção também, né? Bom, sobre o livro, não tenho muito o que falar, a não ser que eu fui atrevido, né? Por que eu fui atrevido? É porque eu sou sem noção. O cara sem noção é atrevido, né? Então, assim, todo mundo fala, o precedente, porque o precedente, onde que está escrito que é precedente? Por que é um precedente? Você pode identificar aquele julgado como um precedente? Eu posso. Por quê? Porque foi feito por unanimidade. Então tá. Grande precedente o seu, né? É precedente porque ele está de acordo com a súmula tal. Aí, confunde tudo, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E o que eu digo? Nós estamos numa sociedade, nós temos que saber disso. Não estou dizendo o Brasil, estou dizendo o mundo. É uma sociedade muito imediatista, pouco resiliente. É uma sociedade, pessoal, que a gente sabe que a formação intelectual, acadêmica, ela está cada dia mais difícil. Eu dou aula, todo mundo aqui, né, tem uma experiência acadêmica, a gente sabe o quanto o aluno está desinteressado. Mas é o problema da pandemia. Não, acho que a pandemia ela botou isso para fora. Ela escancarou. Muita gente está desinteressada. A verdade é essa. Então, quando eu fui estudar precedente, eu pensei assim, o que a sociedade faz? E eu fiz uma sociedade que eu digo que o sistema jurídico faz. Você tem um problema hoje, você aborda esse problema de uma forma completamente diferente que eu abordava na década de 90. Tá? Para quem não sabe, né, eu me formei na década de 90. Eu nem vou falar que é no começo de 90, que vai ficando cada dia pior. Né? Essas informações são ruins. Mas eu me formei em 1994, pessoal. Em 94, para quem não sabe, o celular era quase que incipiente. Não tinha internet. A internet era uma coisa absurdamente rara. E a gente fazia um negócio absurdo, também super, super absurdo. A gente comprava livro. Uma loucura, cara, se comprava um livro. E aí, como eu passei no concurso em 97, que também não tinha internet no interior do Paraná, o cara mais desejado era o cara do livreiro. Era o livreiro. O meu livreiro, ele tinha um Del Rey. Vocês também não sabem o que é isso. Mas Del Rey é um carro. Não sei se é um carro, mas sim, ele era um carro. Só que ele tinha um porta-mala enorme, o cara enchia de livro. Era o cara que, quando chegava na cidade, ele ia, por exemplo, uma cidade de porte médio, os juízes, promotores, eles combinavam de almoçar onde estava o livreiro para comprar livro do cara. Por quê? Porque quando você tinha uma causa, a primeira coisa que você fazia era, onde está na lei esse negócio? Depois você ia estudar a doutrina para poder substanciar o negócio. E, por último, você pegava uma jurisprudência para ilustrar. Era essa a concepção e a construção jurídica de qualquer caso, de qualquer case. Era essa. A concepção era essa. Para quem não sabe, a gente comprava livro, né? Pegava a lei tinha uma resposta, a anomia que vivemos hoje não é a anomia da década de 90, o nosso legislador feriu hoje, né, o princípio da proibição de insuficiência, ele é insuficiente, claramente insuficiente, eu acho até que isso é pensado, essa hiperexposição do Poder Judiciário, esse neoprocessualismo, neoconstitucionalismo do artigo 1º do CPC, esse panprincipiologismo, vocês me desculpem, eu acho que isso é pensado. Porque o judiciário está adorando ser protagonista. Eu não vou nem dizer do Supremo. E esse protagonismo vai acabar com o sistema judiciário. Porque o judiciário vai se tornar uma portinha, uma franquia do correio daqui 20 anos. Escrevam o que eu estou dizendo. Por quê? Porque é assim que se pensou. É assim que se construiu. Então, veja, voltando, na década de 90, nós tínhamos basicamente a seguinte situação. Nós tínhamos um caso, nós tínhamos a lei dava uma resposta para o caso, você usava a doutrina, imagina, você comprava livros, você usava a doutrina
para responder algumas coisas e a jurisprudência para ilustrar. Para quem não sabe, a gente usava a RT. RT, cara, eram uns livrinhos vermelhinhos, né? Que você ia achar uma jurisprudência, marcava, tirava xerox, né? Enfim. Gente, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Passou. Hoje, o raciocínio para a resolução de problemas judiciais é outro. A primeira coisa que o cara fez é inverter essa ordem. Porque a primeira coisa que o cara faz é buscar um julgado. E quando ele lê o julgado, ele lê o quê? A ementa. E ele acha que ele está abafando, porque ele lê a ementa e fala, achei a solução do meu problema. Lembrando que a ementa é uma resenha muito mal feita de uma coisa que muitas vezes foi mal estudada e mal resolvida. Então, isso não é um precedente, é uma ementa. Aí ele pega a ementa, depois da ementa, o segundo passo dele é torcer para que na ementa desse julgado, durante o julgado, tenha uma referência legislativa. Aí ele vai lá ver se está escrito isso mesmo na lei. E, por último, ele também fica olhando na internet algum artigo acadêmico que fale sobre aquele tema, porque daí ele vai achar uma doutrina para falar. É uma inversão completa do raciocínio de solucionar problemas no Brasil. Só que é isso, nós temos que aliar que isso tornou tudo muito mais rápido. A informação tornou tudo mais rápido. Então, nós vivemos numa sociedade que o legislador se omite, muitas vezes se omite de forma proposital, e eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos vendo o legislador dar corda para o judiciário, lá na frente ele vai puxar. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Tá? Eu não tenho dúvida quando você olha a CPI e olha a postura dos caciques do legislativo, que são os mesmos há 40 anos. Né? Eu não tenho dúvida que o Poder Judiciário, se não tiver a percepção de que o que é para ele resolver, ele resolve, o que não é, ele não deve resolver, ele não pode entrar nesse sistema de criacionismo. E o pior, ele entrou. Desde a união homoafetiva, é um exemplo claro de criacionismo. Ah, mas é um ativismo judicial. Eu não sei se é um ativismo ou criacionismo, só sei que algo que não existia passou a existir. E legislativamente não existe até hoje. E o casamento homoafetivo acontece porque o CNJ mandou o cartório fazer o casamento homoafetivo. Então, veja, esse é um dos vários exemplos que nós temos que observar. E quando a gente escreveu, né, quando eu pensei em precedente, a primeira coisa que eu pensei é que, não precisa ser um julgamento unânime. Não tem como ser unânime. No Brasil, se você quiser um julgamento unânime, tem uma coisa errada. Por exemplo, o cara não leu. Né? Como vota o doutor Rui com o relator? Não é assim? Vocês não têm visto julgamentos assim? Como vota o doutor Rui? Às vezes está distraído. Rui. Né? Doutor Rui está ouvindo? Ah, sim, senhor, como eu voto? Não, com o relator, excelente, eu acompanho os votos que me precederam, né? Cara, não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, isso não é sinônimo de um estudo aprofundado, que é o segundo ponto. Você tem que esgotar faticamente e esgotar teoricamente o tema. Porque se você não esgotar teoricamente o tema, o que você faz? Você faz o que todo mundo faz, a repetição de alguma vez alguém que estudou. E alguém que estudou mais do que você, e você repete, pode ter certeza, errado. Porque quem conta um conto aumenta um ponto. E na justiça não é diferente. Quando você interpreta já sob a ótica daquele que já interpretou 1000 vezes. Então, você precisa de um esgotamento teórico do tema, você precisa de uma decisão colegiada séria, e eu vou dizer aqui do colegiado, pessoal, lembrando do Andreassa, que também escreveu sobre isso, mas, pessoal, cuidado com o falso colegiado, com o falso quórum, com o pseudo-quórum, aquele chamado quórum estendido. Que quórum estendido, não sei se forma precedente. Sabe por quê? Porque eu sou juiz. Vocês querem que eu abra o meu coração para vocês? Quando você está no tribunal, fisicamente, né? Você está passando em frente numa câmara, de uma sessão lá, a escrivã fala, doutor Rui, oi. Dá uma chegadinha aqui. Oi. Quórum estendido, o senhor senta ali? Sento. Aí você senta. Aí você fala assim, tá, e agora? Aí você olha, quem são os embargadores?
Aí você, aquele lá é bem mais inteligente que esse. Como será que esse cara está votando? Quer dizer, eu confesso para vocês, eu nunca entrei em bola dividida. Eu já pedi vista de processo e fui odiado por isso. Você passou no corredor, sentou só para figurar e pede vista. O povo fica puto com você. Mas como que você pediu vista, rapaz? Você só estava passeando aqui, ninguém nem queria nem saber teu nome, é só para você votar. Então, assim, cuidado, porque o pseudo-quórum não é formador de precedente. Porque esse cara que está chegando para formar o precedente, ele não faz parte do estudo do processo. E não vai fazer. A não ser que suspende aquele julgamento, vai adiar, ele vai ouvir novamente a sustentação do advogado, porque ele não ouviu. O quórum estendido, muitas vezes, você não ouviu a sustentação do advogado. Então, cuidado com o pseudo-quórum. Esgotamento fático. Você tem que ter um esgotamento fático e jurídico do tema. Porque se você não tiver, por favor, não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Tem que esgotar. Outra coisa. O precedente, ele necessita que o próprio tribunal mantenha uma coerência histórica, né? Ou seja, observar o princípio da confiança. Porque se o precedente não observar o princípio da confiança, ou porque historicamente assim tem se sinalizado, a decisão é sinalizada dessa forma há muito tempo, também não há uma formação de precedente, porque o juiz não pode julgar conforme o sabor do café da manhã. É uma frase de Ronald Dworkin. Então, ele tem que julgar observando historicamente como que ele vai, vamos dizer assim, se comportar. Se comportar. E, além disso, observar as decisões pretéritas da corte. Porque nenhuma decisão pode ser mudada do dia para a noite. E quando a gente muda, não esqueça de modular. Olha a nossa querida Didi, olha a Tereza aí. Não esqueça de modular. Porque você tem que modular. Então, o precedente não é atropelar. Eu atropelei, mudamos de entendimento. Por quê? Porque o dia tá muito bonito hoje e eu resolvi mudar de entendimento. Ou a minha forma de ler um princípio, porque princípio é muito usado no Brasil em razão do neoconstitucionalismo, do neoprocessualismo, em razão da anomia, da falta legislativa, tem muita gente usando o princípio para julgar. Agora tem que tomar cuidado, porque o princípio, ele é como se fosse um remedinho que uma gotinha tá bom. Se você não tomar nada, você morre, mas se você tomar 10 gotas, você morre também. Ou seja, o princípio é o equilíbrio da coisa. E como a gente fala que precedente também não deve se basear apenas em princípios. E aí eu faço até uma observação com os processos estruturais. Porque para eu ter precedente e processo estrutural, eu vou ter que hiperfundamentar. Até porque cada caso estrutural pode se manifestar diferente do outro, em razão da leitura dos princípios. Então, voltando, historicamente, há que ter uma coerência entre o precedente, há de se observar também os precedentes anteriores e, na alteração eventual, a sua modulação com um quórum qualificado, não é aquele quórum, obviamente, como eu disse, pseudo-quórum estendido, com esgotamento fático, com uma corte que dê o tom do precedente, e aí o Marinoni já nos sugere, o STJ, e nós sabemos disso. E, por fim, para que nós identifiquemos um precedente e que isso funcione como uma ferramenta, com o poder que o 489 dá, que é a anulação de decisão que esfere precedentes, nós temos que colocar na cabeça que as formas de flexibilização de precedentes que temos hoje no Brasil, elas são uma piada. Porque a flexibilização trazida pelo Código, ela é insuficiente. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Se a gente fala de superação, você já tem um problema de como instrumentar a superação. Lembrando que o projeto do CPC, ele dava uma solução, que o recurso especial extraordinário eram ofertados onde? Lá.
E quando na vacatio legis o nosso CPC mudou e voltou a admissibilidade para os juízos dos tribunais regionais e os tribunais estaduais, nós temos um problema que foi criado pelo próprio ministro, que foram os ministros que disseram, não, aqui nós não podemos fazer análise de admissibilidade, nós não temos estrutura. Só que, ao mesmo tempo, eles se blindaram, porque o recurso não sobre se for contrário a precedente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um exercício absurdo para fazer a superação. Os tribunais não têm coragem de fazer o overruling antecipado, que deveria acontecer mesmo, porque tem muita gente assinalando que tem precedente caindo em desuso. Os precedentes não são atualizados, como a forma Transformation autoriza. Nós também... o overhearing, por exemplo, também não é visto no Brasil, que é o abandono do precedente pelo seu desuso, ou seja, saiu de moda. São todos processos de flexibilização de precedentes desconhecidos no Brasil. E se a gente não tiver uma forma melhor de atualizar, modernizar esses precedentes, nós também vamos ter um problema de identificar os precedentes. Porque eles só são identificáveis se eu souber que eles podem ser modificados. Porque senão não é precedente, é assento português. Porque os assentos portugueses caíram em Portugal justamente por isso. Porque era uma criação da Corte Constitucional Portuguesa, que não tinha forma de alteração, então os portugueses, a Corte Constitucional, ora aplicavam um precedente X, um assento X, ora aplicavam um assento Y, e ora fazia a junção dos dois. E ninguém sabia como isso ia terminar. Finalmente, o Código Civil português foi revogado o seu artigo 2º e acabou assentos portugueses. E quando eu falo isso no livro, eu só faço um alerta, que os nossos precedentes andam muito nesse caminho. De a gente aplicar um precedente pela metade, ou aplicar a parte boa. É possível? É. No sistema da Common Law isso é possível. Só que quem é que estuda isso no Brasil? E como que nós vamos aplicar isso no Brasil? As cortes não estão preparadas para isso. Então, nós temos que melhorar a estrutura que trata de precedentes no Brasil, para que eles possam, de fato, serem e representarem a ferramenta que, de fato, foi apresentada pelo legislador. Então, é só uma provocação a fim de que vocês possam comprar meu livro e eu ficar rico e morar nas Bahamas, entendeu? Esse é o objetivo da nossa conversa. E já é 7:02, né? Pois é, eu ia falar. Utilizasse a técnica de não nos deixar tempo para fazer perguntas, né? Foi mais ou menos essa. Eu fui alertado no começo por um anfitrião que aqui ia ser um troço horrível e tal, então eu contei de tudo, né? Mostrei meu cachorro, então é tudo uma técnica para ganhar tempo. Não, pois é, né? Mas a gente sempre tem algum tempo, não? Eu sei que o professor Rui tem compromisso também. Bom, eu acho que todo mundo aqui está mais do que satisfeito de ouvir toda a tua experiência, Rui, profissional, tua trajetória, a tua saída da tua zona de conforto, né? Todas as vezes que tu foi chamado, né? Tribunal, CNJ, presídio, né? Então, acho que isso mostra bem o profissional que tu é. Só olhando o teu currículo por esse aspecto, é muito difícil ver um outro colega teu falando mal de ti, porque tu foi estudar fora ou outra coisa qualquer. Eu sei que deve estar cheio, né? Eu sei que deve estar cheio, mas só essa saída da zona de conforto como profissional que tu fez essa carreira, já dá para ver que, né, fugir do trabalho nunca foi o teu forte, né? E a tua vida acadêmica agora, né, se consolidando, né, com a PUC também, coisa bem boa, né, te ver, né, na PUC, fazendo doutorado, acabando doutorado, de repente logo mais, né, não entrou no pós-doc ainda? Não, eu quero terminar esse ano com o foco lá no tribunal para a gente, enfim, para eu conseguir acertar coisas de lá. Mas é evidente que eu quero fazer um pós-doc, ainda estou pensando a respeito, mas eu quero fazer, eu acho que é legal. Então, enfim. Sim. Todo mundo deve continuar estudando, basicamente é isso, né? Sim. Então, ver essa continuidade também na busca
do teu aperfeiçoamento acadêmico também é muito legal e é um incentivo a todos que estão aqui, né? Graduandos, mestrandos, doutorandos, já a professora Gisele com pós-doutorado, livro publicado de pós-doutorado, pelo amor de Deus, é a próxima vítima, ela vai falar só 15 minutos e os próximos 45 vão ser de pauleira. Gisele, você viu a técnica, hein? Você viu a técnica. Sim, vi. Não, mas eu já conheço a figura. Não, Deixa ele. mas veja bem, né? Eu não estou muito longe, né, do que é certo, né, Rui? Tu falou aí tanto, né? Tu apanha que nem um cachorro na banca, então eu estou certo. Eu tenho que bater, né? Porque daí eu estou perto aí da Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, como os portugueses fazem, não é? Félix Jobim, ambos são portugueses. Alguns acham que Félix é espanhol, mas Félix é português. Jobim, então, Juvim, mais português ainda, né? Então, eu estou em casa, quando eu sou um pouco mais criterioso na banca. Né, Gisele? Mas eu ia falar um negócio. Eu ia dizer, Rui, que eu acho que o Jobim foi aprender lá com os nossos patrícios, como é que se faz isso, aprendeu muito bem. Eu que o diga. Eu para, Luana. Tive o privilégio de ter ele na minha banca, como arquivisório. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Eu também. Depois ele fala isso, depois ele tem a desfaçatez. Não, foi... Depois de bater. Mas foi com alegria, não foi? Foi com um sorriso no rosto. Muda tudo, não muda? É uma coisa é falar sem sorriso, né? Outra coisa é, olha, né? Elogia e depois vem com a machadinha. Pá. Agora vamos para as perguntas. Isso se chama reforço positivo. Eu aprendi. Brincadeiras à parte, eu acho que contribui, né? Uma banca também que não se manifesta, não contribui, não critica, não agrega também, né? Então, capaz, o Jobim sabe, né? Que Total. Essa postura é importante e necessária, nós também todos sabemos, Jobim, está tudo certo. Mas que Portugal não, que a PUC-RS não fica atrás de Portugal, não pensa. Rui, parabéns pela tua experiência, já que eu estou com a palavra rapidamente, parabéns pela tua experiência, né? Já te conheço, eu trabalho há mais tempo, e adorei a tua capa do azulejo, gostei muito. Longa história, né? Estou esperando para ler agora, mas pelo que eu te ouvi, já sinto, né, que é mais um trabalho de contribuição importante. E parabéns também pelo enfrentamento desse preconceito, né, dentro da magistratura, que é difícil, e eu acho que isso está muito certo, porque eu acho que um bom magistrado, claro, ele tem que enfrentar, atuar, trabalhar, mas tem que estar qualificado, tem que estar também, né, atualizado, eu acho que é por aí. Então, meus parabéns e obrigada por tu estar levando isso também para essa classe, que eu acho que é tão importante, fundamental, né? E dizer que eu não tenho, assim, grandes aí ainda subsídios para ver. Tu falou uma questão muito importante com a qual eu concordo, eu também tratei no meu estudo, eu fiz uma análise comparada Brasil e Alemanha, no que tange mais atuação, formação de precedentes em cortes superiores, né? Porque eu fiz o pós-doutorado lá em Heidelberg, né? Eu consegui esse ano sabático, né? Sabático não tenha nada, na Alemanha, fiquei um ano lá, foi bem desafiador também, Rui. É difícil parar a nossa vida, né, deixar coisas para trás aí, mas é muito agregador, uma cultura, uma outra realidade, né? Mas eu também identifico essa questão do problema voltando para o Brasil na comparação e tentando contribuir a questão da aplicação falha, pífia e má vontade, entre aspas, da sistemática de precedentes no Brasil, né? É esse o problema, ao fim e ao cabo, né? Não é nem a previsão legislativa, mas é justamente essas técnicas de personalização equivocadas que nós temos, né? Então, me parece que insiste nisso, enfrenta isso, a questão da modulação, a questão da identificação do precedente, que é um problema de origem, né? A questão da necessidade de antecipatório overruling, que nós não temos no Brasil, que deveria ter muito, né? Para aliviar e para melhorar a sistemática dos tribunais superiores. Então, são questões muito importantes. Mas já se escreveu muito sobre precedentes. Não, questões de necessário enfrentamento ainda, mais do que nunca, que a gente precisa, né, nós, aí, ousados, né, a gente precisa não resolver, porque não pode ser essa pretensão, mas levantar a questão para a gente estar aqui conversando, né, Rui? Então, te agradecer, parabenizar e dizer que estamos juntos aí, nessa perspectiva, nesse debate. Excelente, meus parabéns. E obrigado. Eu espero ter contribuído e ouvir de vocês também
feedback mais tarde. De fato, o ponto mais interessante do que eu estudei é desafiar a identificação de precedentes, mas eu tenho certeza que isso está mudando. Nós estamos ainda em fase de construção disso. Então, não dizer para vocês que tem que ser desse jeito, eu nunca me atreveria, jamais. É só uma ideia que a gente certamente já vai... tem coisa que eu nem vou dizer para vocês, mas tem coisa que eu escrevi que eu já estou repensando. É odioso isso, né? Porque, enfim, eu gosto de... terminou, mas eu nunca termino, a gente acaba sempre pensando, puxa, mas assim não está funcionando mais, porque é um tema ainda em construção. E é assim que tem que ser, né? Todo mundo aqui colaborando, escrevendo, está ótimo. Fico feliz, muito feliz. Perfeito. Obrigado, Gisele, pela participação, sempre muito rica. Eu não sei, eu vou franquear a palavra rapidinho, assim, porque eu sei que o Rui tem compromisso, não sei se já dizendo que, né, franqueando a palavra e dizendo para não perguntar, é assim que a coisa funciona, né? Eu sei que o Gustavo quer fazer uma comunicação só. É isso, Gustavo? Isso. Não, primeiramente, aí, parabéns pela apresentação, foi muito bacana. Porque eu faço grupo de pesquisa com o Bruno também aos sábados, né? E a gente estuda precedentes. E aí eu falei para ele que eu ia estar aqui hoje e ia ser a sua apresentação no grupo do Marco. E aí ele pediu para sortear um dos seus livros aqui que o pessoal da editora envia pelo correio, daí para quem for sorteado. Grande Bruno, grande Bruno. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Pois é, eu normalmente falo quem faz aniversário hoje, né? Coisa bem... uma da boa, antiga, né? Isso. Isso é para quem nasceu nos anos 60. O algoritmo, vou chamar os robôs para resolverem. Tem como? Não, tem não. Não. Tá, e como é que a gente vai fazer? Olha, eu fico à disposição aí. Dá tempo. Aí, viu? Tem que sair, viu? O que Não, a gente pode... Minha filha falou assim, dá tempo, porque a gente tem treino. Como tá frio para burro em Curitiba, ela tá louca para escutar. Não dá tempo, mas dá tempo, sim. Estou conversando. Diz para tua filha falar uns nomes aí. Não olha nada, fala um nome aí. Que nome? Um nome Sempre tem uma Júlia. Tem Júlia aí? Não. Não. Hoje, não. Continua, Marina. Ana. Pode ser... Não, tem que ser um homem e uma mulher, senão não vai. Agora um homem. Eduardo. Não. Mulher. Maria. Maria? Não. Gente. Homem. Pedro. Pedro. Tem dois. Tá, agora... Pede para ela dizer o sobrenome. Não, um sobrenome, você fala um sobrenome. Não, já está feito. O Bruno vai mandar 2 livros, ninguém mandou oferecer. Tá certo. Pode falar para ele, Gustavo. Mandar para o Pedro Maior ou para o Pedro Vinagre. No fim, eu vou ter que mandar o Bruno... Pode dar, ninguém mandou. Sem livro. Ninguém mandou, está feito já. Rui, eu sei que tu tem compromisso, obrigado. Tamo junto. Parabéns pelo livro, parabéns pela obra, pelo estudo, pela tua carreira. Agradeço a todos e todas que estão aqui com a gente, né, nessa noite de terça-feira. Hoje é terça? Tá mais louco. Certo? E aí, logo a gente marca uma outra live aí para a Gisele trazer o relatório de pós-doutorado dela. Quero ouvir. Está bem interessante também. Acho que daqui a 2 semanas, ali, precedentes judiciais e unidade do direito. E eu só vou ficar aqui para dar uma homenagem ao Rui, né, com uma frase que o Mitidiero diz aqui na apresentação do livro, que diz o seguinte: quem achava, e comentando já o que a Gisele disse, né, quem achava que tudo sobre precedente já tinha sido escrito, não leu ainda a obra do professor Rui. Que final, hein? Deus o livre, hein? Uau! Quase chorei aqui. Olha, obrigado, viu? Vai lá, Rui, obrigado. Obrigado, um abraço para todo mundo. Obrigado pela sua generosidade, Marco. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite.